Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim, Gente e Gestão. A temporada que vai trazer para vocês gente em primeiro lugar, gestão de verdade para vocês, conteúdo de qualidade para você que faz as coisas acontecerem dentro das empresas, que move o que há de mais valioso em cada uma das empresas. A gente costuma dizer que se as empresas não tivessem pessoas, seriam apenas muros vazios de vida, vazios de operação, vazios de resultado. Então, o que move, o que faz as coisas acontecerem são as pessoas. E tem um setor que, dependendo de onde você trabalha, ele vai mudar de nome, se é recursos humanos, se é desenvolvimento humano, se é gente e gestão, não interessa, mas a gente sabe que a sua maior preocupação são as pessoas e a gente preparou essa temporada super especial. Eu e a minha amiga, minha companheira, fazia tempo que o Aí Sim Podcast não tinha uma co-host, uma apresentadora para estar aqui comigo, e agora eu divido o palco com a Marcília Simeão. Tudo bom, Marcília? Tudo bem, Lucas. Prazerzão estar com você nessa nova jornada, né? Nesse novo grupo de episódios de Gente e Gestão. Muito bem, essa temporada que está incrível e fica com a gente que são 5 episódios, vai ter uma sessão separada no nosso canal no YouTube, então se você ainda não está inscrito no nosso canal, já se inscreve no @Aí Sim Podcast e vai ter essa playlist exclusiva dessa temporada que é o Aí Sim Gente e Gestão, e a gente também está no Spotify no nosso podcast também, Aí Sim Podcast, você procura lá os episódios do Aí Sim Gente e Gestão, que vai ter toda uma identidade diferente, você consegue ver lá pelas capas. Então, se inscreve, segue a gente lá no Spotify, que você vai nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar para ainda mais pessoas, tá bom? Então, sem mais delongas, na verdade tem mais delongas sim, porque a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, porque sem eles, esse episódio não estaria no ar, tá bom? Então eu quero falar aqui da SomaPay, que tem aqui umas coisinhas legais deles aqui também, ó, tem um Moleskine, tem um copinho bacana. Se você pode até ganhar esse copo, quem sabe você não pode ser sorteado para ganhar esse copo aí e tomar um cafezinho assistindo o nosso episódio, tá? A SomaPay, que é uma instituição financeira especializada em gestão de folha de pagamento e ajuda empresas e colaboradores a ganharem mais. Quando uma empresa paga o salário pela SomaPay, ela ganha economia de até 90% do tempo do RH, que ganha mais tempo para poder cuidar das pessoas. E os colaboradores ganham mais do que uma conta digital, mais do que salário, tem saldo extra, Pix sem tarifas, contra-cheque no app e um clube de vantagens. Quer mais ainda? Então, como é que você faz? Procura lá no Instagram, @SomaPay, e você vai saber como é que você faz. Você quer de gestão de pessoas, você que é microempresário, que tem um time e que quer facilitar a sua vida, procura lá no Instagram, @SomaPay, que eles chama no direct, que eles vão te explicar como é que você faz para contratar esse serviço e agilizar a sua vida e trazer mais benefícios para os seus funcionários, tá joia? E a gente também tem aqui patrocinando a Fortes Tecnologia, que facilita a vida dos RHs, levando mais tecnologia para todo, não só a parte de departamento pessoal, mas todo o teu cuidado e gestão de pessoas e muito mais setores da empresa. E tem uma pessoa que vai conversar com a gente sobre isso, que vai dizer um pouco mais como é que a Fortes Tecnologia pode te ajudar, tá bom? Então, vamos agora apresentar quem está aqui com a gente hoje. Ela que é simplesmente psicóloga formada pela UFC, tem 25 anos de atuação, né? Atua tanto na psicologia organizacional quanto clínica. Ela é diretora de gestão e cultura na Fortes Tecnologia, mas não só isso, ela é mais conhecida como a mãe do Felipe e da Andressa, que é casada também com o Assis Bezerra. Seja bem-vinda, Socorro Silveira, que alegria ter você aqui com a gente no Aí Sim Gente e Gestão. Imagina, Lucas, quero já agradecer o convite, você e a Marcília, é uma honra para mim estar aqui, dividindo o palco com a Marcília, né, tendo essa oportunidade de trocar essas ideias com você, de um tema que está cada vez mais relevante, que desperta curiosidade, inquietações. Então, acho que vai ser um momento gostoso aqui de aprendizado mútuo. Muito bom. E Socorro, antes da gente entrar no tema, né, da parte de tecnologia realmente, que é já está divulgado lá no tema do episódio, que a gente vai falar sobre IA e sobre tecnologia para RH, mas antes da gente falar da profissional, vamos falar um pouco aqui da pessoa
né? Quem é a Socorro, a mulher por trás da profissional? Então, a profissão já diz muito, né? Quando você escolhe fazer psicologia, tem alguma coisa por trás disso. O amor a pessoas, né? O cuidar, o estar disponível, essa atenção que você tem pelo ser humano, né? É a pessoa apaixonada por família, né? Estava compartilhando com o Marcílio um momento assim bem sui generis, feliz que estou passando e complexos de emoções, né? Ver meus filhos saindo para continuar o meu legado, né? Família sempre foi um princípio e hoje os meus filhos estão constituindo suas próprias famílias e isso é uma realização, um sentimento de dever cumprido, inundado de saudades, né? De vontade de estar perto, mas entendendo que é para isso que a gente está aqui, né? Existe um versículo, um Provérbios que diz que os filhos vão além do que a gente pode alcançar, né? E ver os nossos filhos seguindo essa trilha, onde você é uma referência, um modelo, é fantástico. Então, não dava para passar sem falar sobre isso. E trabalhar com pessoas, trabalhar com psicologia é algo sempre que te coloca numa posição de aprendiz. Você nunca vai estar completo, você nunca vai estar formado, né? A cada desafio, a cada mudança, né, que a sociedade vai passando, que o ser humano vai tendo que enfrentar, é um novo aprendizado que você tem que passar. Então, é sempre assim, você estuda, né, para se tornar um especialista, e aí você faz cursos, você faz uma graduação, e psicólogo tem uma síndrome, viu, Lucas? Eu acho que a Marcília vai aqui identificar. A gente sempre acha que não está preparado. A gente sempre tem aquela de que eu preciso de mais um curso. Então, eu sou aquela louca dos cursos de pós-graduação, de estudar, né? Acabei fazendo um mestrado na área de administração, porque vi, né, assim, um conhecimento também que poderia me agregar dentro desse modelo de gestão. E atuo também na área clínica, né? Que foi uma coisa que, sabe aquela coisa de uma paixão? E eu vi esses dias um vídeo do Jeff Bezos, ele dizendo assim, você não escolhe uma paixão escolhe você. E é assim que eu me sinto, sabe, assim, atraída pelo outro, de ser esse articulador, essa pessoa que pode ajudar a promover o desenvolvimento, o resgate de saúde. E tenho uma curiosidade sobre isso, viu, Marcílio? Quando a minha filha era pequena, minha filha sempre foi muito precoce. E teve uma época que eu estava exausta, muito cansada, muito trabalho, e eu tive umas crises de enxaqueca inexplicáveis, né? Os médicos. E um dia ela olhou assim na mesa do jantar para a gente, também, mamãe, sinceramente, você acha pouco? Todo mundo tem problema, e você ainda quer trabalhar ouvindo os problemas dos outros? É por isso que a sua cabeça não aguenta. Então, assim, tem esse desafio, essa curiosidade e essa paixão, né? De você estar ali porque você se realiza e se você se satisfaz em ver o outro se realizar, em ver o outro crescer. Você ser esse elo, esse agente de transformação. Então, acho um pouco disso. Marcília, já passou por essa fase aí, Marcília? Se eu já passei de cuidar dos outros, até hoje. Não é uma fase, né, Marcília? É a fase do ninho, né? Do ninho Sim. vazio, passei. Quando meu primeiro filho casou, ele casou perto do final do ano, e daí ele emendou com o Réveillon. Sim. E aí, dia 1º, eu ligo para ele, aí, filho, vai passar aqui em casa? Não, mãe, a gente vai lá no pai da Marieta. Aí eu comecei a chorar, eu digo, perde meu filho de vez. Não vem nem pra cá depois do Ele Réveillon. não quer mais nem saber da mãe. Foi, passei. Mas aí eu disse a ela que aí depois, né, quando você vê as pessoas se aproximando, sim, eles voltam, né, de qualquer maneira. E com as 2 outras filhas foi mais tranquilo. Sim. Né? E aí hoje com os 6 netos, né, a nossa casa está sempre em festa. O ninho está sempre mais cheio, O né? ninho está sempre mais cheio. Ele dá uma esvaziada, mas depois enche de novo. Depois Né? Não, é verdade. Joia. Gente, eu ainda não passei, não. A casa lá tá bem cheia, acabou de chegar o Tomás tem 6 meses. Oh, Eu acho que ainda vai demorar um pouco para esvaziar essa casa. Agora passa rápido. Aproveite cada dia. Tá certo, vamos lá. Passa rápido. E Socorro, vamos lá, vamos entrar aqui na nossa pauta. Você que trabalha vive a realidade de uma empresa que está dentro de tantas empresas, né? Que é a Forte Tecnologia.
para o pessoal que não conhece a Fortes, ou que acha que a Fortes é só uma solução lá de DP, o que é a Fortes Tecnologia hoje? A Fortes é uma empresa, né, que está há 35 anos no mercado. Sim. Inicialmente, ela começou lá atrás com o Zé Carlos, ele é contador, né? Então, ela começou com empresas no ramo de contabilidade, e aí ela foi crescendo, e aí começou a expandir, e hoje, né, ela tem todo um conjunto de soluções empresariais, soluções de gestão na área de gestão de pessoas, gestão financeira e estoque, além das nossas soluções para o mercado contábil. E quando você olha assim, você diz, a gente está em tantas empresas, e isso é o nosso propósito, né? É você ser essa empresa que vai possibilitar o desenvolvimento de outras empresas. Né? Você vai estar ali para que aquele cliente ali veja sentido e ele encontre e você facilite a vida dele naquilo que ele precisa de alcançar resultados. Então, nós somos apaixonados por isso, né? De ser uma solução para os nossos clientes, para que a partir dali eles alavanquem desenvolvimento. É bem a rotina da gente também, né, Marcília? Com soluções diferentes, né? Mas essa. A gente está passeando também com várias empresas, né? O tempo todo. Marcília, aqui na MC Meão, quanto tempo já de entrega da consultoria? Como consultoria são 10 anos, 15 anos. Né? Antes disso, eu trabalhava de maneira independente. Sim. Né? Equilibrando, né? Mercadinho São Luís, Unifor e a consultoria. E aí, de 15 anos para cá, a gente está com a MC Meão. Esse trabalho, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco e são muitas frentes, né? A frente de liderança, a gente discutiu um pouco no seu programa, no seu episódio, mas é um trabalho bem completo. Você que não quer saber um pouco mais e não assistiu ainda o episódio da Marcília, acompanha lá o episódio que a gente bateu um papo e a gente aprofundou um pouco sobre tudo isso, tá bom? E Socorro, a gente está vivendo hoje, não se fala em outra coisa. 10 em cada 10 meses onde se fala de tecnologia dentro das empresas, né, quando a gente conversa, o assunto é um só: IA. Tá? Como é que a Fortes Tecnologia está trabalhando isso, né? E com que tipo de solução hoje já está sendo mobilizada ou está sendo entregue para o mercado para poder facilitar o universo, a vida dos profissionais de RH? Esse tema é um tema extremamente instigante. E assim, quando a gente fala de IA, é muito interessante, porque de tantos produtos tecnológicos que a sociedade já viveu, passou, a IA ela tem uma característica de que ela alcançou muitos públicos, né? Então, hoje a gente usa IA de uma forma muito genérica e sem perceber. Quando você usa um Waze, você está usando um IA. Né? A sua avó, né, se você tem, ela pode já estar usando um IA, conversando com a IA. Então, ela tem essa coisa dessa simplicidade que ela chega hoje e ela vai ocupando cada vez mais o espaço na sociedade. E eu vejo as pessoas, às vezes, temerosas, né? Assim, e quando a IA? A IA já está, não é quando ela chegar. A IA já faz parte do nosso dia a dia. E cada vez mais, quando a gente entende e se apropriar do uso dela como uma ferramenta de desenvolvimento, de te ajudar, né? Assim, eu gosto de definir a IA, Lucas, como esse grande acelerador de tarefas. Né? Então, assim, e se você for ver no mundo do RH, de alguma forma as pessoas estão tendo iniciativas individuais. Você vê alguém usando um chat GPT, você vê lá na Fortes, a gente usa o pacote da Google. Né? Nós usamos o Gemini, né? Que diariamente, eu não sei nem dizer se diariamente ou quase instantaneamente a gente usa como esse apoio, né, de uma consulta, de fazer uma curadoria, de fazer uma pesquisa. É interessante que você passa a ter ali como um assistente, né, um agente, um colaborador virtual. Tá? Então, ele deixa de ser algo que é uma ferramenta que você vai usar ocasionalmente. Ele está ali te acompanhando. E os nossos produtos, né, eles tendem e eles estão sendo trabalhados para que eles também venham
a trazer esse tipo de solução para os nossos clientes. No nosso produto de gestão de pessoas, nós temos uma IA lá acoplada, associada, para que no manuseio e no uso ali, né, da solução, né, o cliente possa tirar uma dúvida, fazer alguma curadoria, pegar alguma informação de uma forma mais estruturada. Mas o que a gente percebe é que as organizações ainda usam a IA de uma forma mais individualizada, é o indivíduo fazendo uso, do que um programa institucionalizado, do que uma política da empresa de uso de IA. Então, nesse momento, na Fortes, né, nós estamos desenvolvendo um trabalho com toda a empresa, e o nome do projeto é IA na Veia. Tá? E o que é que nós somos uma empresa de tecnologia. Obviamente, nós já estamos estudando IA há algum tempo. Existe um grupo, que são os nossos desenvolvedores, que eles já possuem pesquisas mais avançadas, já usam, né, aplicações no desenvolvimento que você fica assim, meu Deus, que fantástico, né? Assim, como ela é capaz de acelerar tarefas, como ela é capaz de tirar você de atividades operacionais e fazer análise que, se fosse depender do esforço humano, você levaria dias para fazer tudo aquilo, né? Então, assim, frações de segundos você tem ali análise de dados. Recentemente nós fizemos uma pesquisa com os nossos clientes e foi muito interessante, porque foram 64 mil respostas. Então, como a IA nos ajudou na análise desses dados, no resumo de tudo isso, como ela compila esses dados contigo através de um BI, né? Nós temos um BI e essa análise, esse agente que vem junto conosco, para a partir dali a gente poder ter uma compreensão e poder fazer as nossas tomadas de decisões. Mas uma empresa não é só de desenvolvedores, né? Então, a Force tem os outros setores, então tem setores administrativos, tem setores de apoio, marketing comercial, e nós entendemos que nós precisamos nivelar o conhecimento de IA, né? Existe também um setor de segurança da informação e eu já trago isso como algo relevante, assim. Digo muito isso para colegas, assim. Nós precisamos estar preparados para o uso da IA, inclusive nas questões éticas, né? Inclusive nas questões de segurança de informação. Então, hoje, na Fortes, para testar um IA e para você usar um IA, antes ela tem que ser validada pelo nosso setor de segurança da informação. Então, você não pode acessar ou disponibilizar seus dados ou os dados da empresa ali de uma forma aleatória e só por curiosidade, né? Porque tem muitas iniciativas. Então, antes da gente fazer o uso de qualquer ferramenta de IA, ela primeiro tem que ser validada pelo nosso setor de segurança da informação. E nesse projeto IA na Veia, nós vamos começar mesmo, assim, embora já tenha a empresa, né, já todo o nosso colaborador ele tem acesso à IA, a empresa paga por isso, mas tem um letramento sobre a IA, né? E várias IAs que possam no dia a dia estar te ajudando ali, te auxiliando. E é muito interessante, porque eu fui fazer, viu, Lucas, um trabalho, e eu disse assim, poxa, o que estão usando em IA? E eu fiz uma reunião com a minha equipe, né? A minha equipe hoje, do DO, né, da área de gestão de pessoas, diretamente, são 16 pessoas. E eu comecei a dizer assim, olha, o que você está usando de IA aí que eu possa não estar sabendo? Eu quero aprender contigo. E eu fiquei encantada, porque muitas iniciativas, e eu aprendi muito com eles, porque ano passado nós adquirimos um curso sobre IA e gestão de pessoas, exatamente porque eu queria esse conhecimento compartilhado, essa homogeneização do saber. E foi muito interessante, porque as pessoas já vinham com iniciativas e a gente foi meio que estruturando, moldando sobre isso. Então, internamente hoje, especificamente na gestão de pessoas, nós usamos IA em todos os processos. Né? Não tudo pode ser trabalhado com IA, obviamente, mas tudo aquilo que envolve aceleração de tarefas, trabalhos mais manuais, operacionais, nós buscamos o apoio da IA para nos ajudar com isso. Né? Nós temos as ferramentas, as nossas soluções, e temos soluções de BI, inclusive é uma solução que a Forte, né, comercializa para o mercado, mas são muitos dados. E Sim. Como é que a gente cruza todos esses dados? Né? Como é que a gente faz análise desse dado junto com conteúdos que o mercado está trazendo? Então, a gente usa a IA dentro desse contexto. Marcília, já está usando aí, Marcília? Já estou usando. A gente já usa para pesquisas, né, para ajudar
na elaboração de conteúdo para as redes sociais, né? Usamos também para ajudar a gente a fazer os slides, né, dos cursos. Né? E aí, Socorro, eu queria saber qual o processo de RH que tu percebe que mais se beneficiou da IA? Quando a gente começou a usar na atração de talentos, sabe, Marcília, nós tivemos um ganho bem importante. E assim, quando você fala em atração de talentos, você pensa logo em triagem de currículo, porque misericórdia, né? É um trabalho muito manual e você chega às vezes com milhares de currículos, mas olha, assim, o agregar valor está para além do análise curricular, que isso ela faz muito melhor do que a gente, mais rápido, mas desde o momento da concepção de um perfil. Quando um líder vem buscar você, olha, eu estou com esse problema, eu preciso desse cargo, eu disse, peraí, o que tu está precisando? E a gente vai construindo aquilo ali, você consegue montar um prompt legal e você pede ajuda ali, olha, para resolver isso aqui, qual seria um perfil ideal? E a gente vai desenvolvendo esse diálogo, né, entre essa ferramenta. Uma dúvida, você grava as conversas? A gente faz a transcrição. Faz a transcrição, ótimo. Tá. É que eu ia falar sobre isso. Assim, eu uso hoje eu uso o Cloud, né? Para 90% dos meus movimentos, né? E ele facilitou muito. Sim. Para a gente usa na transcrição de entrevistas, de reuniões, de meetings. Nós usamos na elaboração de perfil, nós usamos para curadoria de treinamento, preparo de material, nós usamos um chat, né, que hoje no DP você, assim, às vezes tem perguntas muito recorrentes e muito simples sobre benefícios, sobre legislação. Então, assim, isso ocupava muito o nosso departamento pessoal. Sim. Então, hoje, a gente tem todo um projeto para que ela possa ter 24 horas no ar essas respostas, essas perguntas, essas respostas. E aí ela vai interagir, às vezes, algo que ela precisava ir até a empresa, se deslocar na sala do nosso setor pessoal, ele vai e responde ali pela IA. Nós usamos para pesquisa de clima, para análise de dados, né? Na questão da avaliação de desempenho, para estudo de perfis. Às vezes, a gente vai olhando ali a questão do desempenho mesmo do colaborador. Esse colaborador vinha tão bem, de repente a performance dele vem caindo, o que está acontecendo? Então a gente faz esse estudo, né, longitudinal, e o que a gente percebe, que é muito bacana, eu percebo isso com muita nitidez, você sai de uma postura mais reativa do RH, de atuar quando o problema chegou, para ter uma capacidade mais preditiva, de poder se antecipar a algumas coisas. Olha, isso aqui aponta que pode acontecer isso aqui, então o que a gente pode fazer por isso? Então, assim, de fato, hoje, eu não consigo conceber mais trabalhar a gestão sem esse apoio. Né? É como se fosse um colaborador, só que ele é virtual. Né? E ele não rouba, eu vou falar isso porque eu acho que tem um fantasma hoje que nos assusta e é real. Né? É o medo de como vai ser o futuro com o uso da IA, os empregos. Sim. Né? E a gente já vê aí movimentos mundiais, né? Assim, duas observações. Uma é engraçada. Assim, eu cheguei até as pessoas que estão sendo entrevistadas dentro dessa temporada, eu usei duas fontes. Uma foi a Marcília e a outra foi a inteligência artificial, porque eu pedi para ela fazer um levantamento para mim dos principais nomes e que ele juntasse ao mesmo tempo os nomes relevantes no LinkedIn, no Instagram, de empresas que são relevantes para o cenário de RH e que tivessem esse cuidado e essa atenção com gente de gestão e que são referenciadas, seja com certificação GPTW ou alguma coisa desse tipo. E aí eu disse, organize numa planilha. Ou seja, e aí quando o dado já vem pronto para você trabalhar. Então, a sua tomada de decisão fica muito mais assertiva. E aí, quando a gente valida com o ser humano que tem ali uma vivência de mercado, aí a coisa fica muito mais fácil. Né? O primeiro movimento é esse. Pegando o gancho que você tinha falado da questão de produtividade. Né? A segunda coisa que você fala assim, a questão do medo de perder emprego. Eu vou assim, trazer um cenário que a gente tem visto aqui no Nordeste. A gente percebe que a coisa está andando a passos talvez ainda mais lentos,
Mas quando a gente vê uma realidade sudeste, a gente vê, por exemplo, dentro da área da minha intervenção, que eu trabalho com o desenvolvimento de equipes comerciais, assim, tem uma função específica de quem trabalha no mercado digital, por exemplo, que é o SDR, que ele é um pré-vendedor, que essa função está quase sumindo do mercado, porque é aquela pré-qualificação onde eu levo para um closer. Então, já reduziu muito, porque muito dessa pré-qualificação já está sendo feita ou por automação ou pela inteligência artificial, que está aprendendo, e isso está ganhando força. Então, a call center está se reduzindo muito, então algumas tarefas mais operacionais estão perdendo bastante espaço. Como é que você vê isso dentro do cenário de RH e essa questão de você falar, o medo do emprego não vai tomar? Quem fica e quem vai ser substituído nesse mercado, nessa evolução aí da tecnologia? Eu acho que nós não temos todas as respostas para isso ainda. É interessante que quando você escuta especialistas mesmo falando, assim, eles colocam que não dá mais para você prever um cenário tão distante. Mas o que nós sabemos, e isso é muito importante a gente ter ideia, assim, nada que envolve a análise humana, né, que envolve a conexão, o tratar pessoas como ser humano, a máquina está hoje preparada para substituir. A inteligência ainda não chegou aí, e eu acredito que não chegará. Porque quando você vê assim, essa capacidade do humano, essa variabilidade que nós temos de adaptabilidade, de perceber no olhar do outro quando a coisa não vai evoluir, que não é só sobre o que você está dizendo, é o que o meu olho capta do que você está expressando ali, que vai além de palavras. A máquina não vai fazer isso, né? E quando você fala de gestão de pessoas, quando você fala de cultura, você fala de pessoas em interação, você fala de pessoas em movimento, não de pessoas que estão executando tarefa, mas pessoas que estão entregando uma alma ali, um propósito, uma intenção, e a máquina não é capaz de ler isso. Né? E as sutilezas, né? E as sutilezas, nuances. A cultura, né? Ela traz. Que é esse conjunto de comportamentos que tem ali dentro de uma interação humana, né? Que transforma. E que é aquilo que a Gestalt vem dizer na psicologia, né, Marcília? Assim, que o todo vai ser maior do que a soma das partes. Uhum. Então, a IA, ela faz muito bem as partes, mas o todo é maior do que isso. Então, esse conjunto dessa interação de fazer esse homem se desenvolver e, através do desenvolvimento dele, promover o desenvolvimento das organizações, é nosso, é do ser humano. Teremos muitas ferramentas e precisaremos aprender a lidar com essas ferramentas que copiaram a nossa inteligência e, por serem máquinas, têm uma velocidade maior de processamento, mas elas não vão ter a nossa alma, a nossa intuição. Tem uma frase do Carl Jung que eu gosto muito, e sempre quando eu falo de AI eu gosto de citar, sabe? Que diz o seguinte, assim, conheça todas as teorias, domine todas as ferramentas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E hoje eu vejo isso, as pessoas conversando com IA, tentando substituir pessoas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A IA, ela é um apoio a atividades operacionais. Ela nunca vai ser uma pessoa. Mesmo quando a gente faz uma transcrição, né, de uma discussão, de uma entrevista, né, ela não capta os mungangos que as pessoas fazem. É isso. Né? O franzido da testa, o olhar, a direção do olhar, o tom de voz. Né? Então, ela é fria. E eu defendo muito isso, a importância do profissional de RH dentro do contexto geral de uma organização. Ele é o cara que conhece todos os cargos da organização. Lucas, o cara da área comercial conhece os cargos de mercado muito bem. Isso. O cara da área financeira conhece muito bem mercado financeiro, conhece mas o cara de RH conhece todos os cargos. Ele conhece todas essas partes e a articulação dessas partes. Então, ter essa habilidade de enxergar o todo, ter essa visão sistêmica, isso eu já estou considerando default as habilidades relacionais.
eu já estou considerando default a capacidade subjetiva e a capacidade de tomar decisões. Né? Assim, essa coragem de tomar decisões. Porque muitas vezes a gente pode recuar nisso, né? Por não se sentir talvez preparado, por ter medo de avançar. E eu vejo que os empresários e os colaboradores esperam isso. Ó, me ajuda aqui, vem ser comigo esse coadjuvante aqui, me ajuda a entender esse cenário para que eu seja mais assertivo nisso. Não que ele vai tomar decisão por outro, mas dentro do setor nele, ele tem que tomar decisão de avançar. Eu estava ouvindo, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que foi o Walter Longo, né, que estuda, fala sobre essa questão, né, futurística, e está muito antenado também com todas essas questões de IA. E ele estava fazendo uma análise, ele estava falando que, ó, nesse novo contexto que a gente está vivendo de IA, a inteligência artificial ela é o primeiro avanço tecnológico das últimas décadas, onde a geração mais velha tende a se sobressair sobre a geração mais nova. Porque ela é uma tecnologia que, como você mesma falou, ela demanda um professor. A palavra é essa, ela demanda um professor. E esse professor, para que ele elabore um prompt, para que ele seja assertivo, ele precisa ter repertório. Isso. E o moleque novo, que ele está construindo repertório, ele não tem a vivência, a experiência, ele não tem um... É tão engraçado, eu estava conversando com alguns os profissionais comerciais, profissionais da área de vendas. E aí eu estava tratando com eles sobre o uso da inteligência artificial para construção de script, roteiro de ligação, roteiro de atendimento. E aí existe uma metodologia de perguntas para você poder fazer os questionamentos dentro da área comercial, que é o spin selling, né? Que é pergunta de situação, problema, implicação, necessidade e solução. E aí quando a gente foi montar, eu disse, ó, então crie uma sequência, uma estrutura de perguntas baseado no modelo spin selling, assim, assado, tal. E aí eu estava falando, aí os meninos estavam dizendo, gente, Lucas, eu não ia saber mandar ela fazer isso, porque eu não sei o que é spin selling. Então, se você dá, ela tem um conhecimento, ela tem, mas para você extrair o conhecimento dela, você precisa ter um pouco de repertório para você direcionar. E outra, assim, até para você criticar o que ela está te entregando. Perfeito. Né? Porque exatamente. às vezes vem umas coisas meio esquizofrênicas, né? Ela alucina mesmo. E, Marcília, como é que você vê essa questão? Você que lida com tantos profissionais de RH aqui também, né? Na MC Meão, você desenvolve profissionais de RH. Como é que você vê aí esse profissional dentro desse cenário aí? Como é que você está vendo essa geração que está chegando e Lucas, assim, Socorro, eu vejo que ainda muita gente não tem acesso, né? Ou busca a IA para coisas super simples, né? E nos treinamentos que nós damos aqui, mapeamento de competências, eu puxo para que eles façam uso da IA, né? Sim. E assim, o conceito de competência, por exemplo, né? Ele precisa estar muito consolidado na cabeça deles para que eles façam essa crítica com o que a IA entrega. Porque ela vai aperfeiçoando à medida que você realmente vai direcionando, fazendo perguntas, fazendo ajustes, né? Hoje a minha o meu assistentezinho define maravilhosamente, né? Porque ele já está bem treinado. Está doutrinado Já no tá modelo doutrinado. Marcília de trabalho. Já tá. E tem algo, assim, fechando a pergunta, a habilidade, que eu deixei para o final. Nós precisamos romper com o medo da tecnologia. Profissional de RH, claro, é um profissional com muitos estudos, né, subjetivos, e isso é muito importante, não pode deixar de ter. Mas, de uma certa forma, é um profissional que meio ficou avesso à tecnologia. Ai, não, isso não é para mim. E isso é um diário, né, uma luta diária que nós temos que ter, e é um desafio diário que nós vamos vivenciar de naturalizar o uso da tecnologia, porque nós usamos isso diariamente em várias situações. Então, quando eu tiro essa crença de que a tecnologia não é para mim, eu me lanço com a mente de aprendiz, com a mente aberta, de descoberta. E aí aquela coisa que passa a ser tão complexa, né, e difícil, ela vai se desmistificando. E à medida que ela vai me recompensando, eu também vou me apaixonando. E aí saber sobre o uso de IAs, assim, qual é a IA que eu vou usar para determinado tipo de projeto. Então, a gente usa lá no Notebook LM. Quando eu descobri essa, mas rapaz, era tudo que eu precisava, era você.
Porque ali eu já faço uma triagem, né? Assim, eu aconselho depois vocês conhecerem, para quem gosta muito de estudar e de ler, Sim. porque ela faz uma curadoria de temas no material que você direciona. Eu não quero que tu vasculhe tudo, não. Eu Qual quero é essa ferramenta? Notebook LM. Notebook LM. É. E aí eu disse assim, ó, eu quero que tu pesquise aqui. Esses autores aqui, são esses artigos, são esses livros que eu preciso dessa curadoria. Aí é fantástico. Para você que está nos assistindo no YouTube, no Spotify, a gente vai deixar na descrição o linkzinho para você conhecer Pronto. essa ferramenta também. Isso, super aconselho, como a que a Marcília falou aí, o profissional de RH trabalha com muitas apresentações. E é necessário mesmo, porque ganha tempo nas nossas negociações. A Gama, meu Deus do céu. Gama App. É muito bacana aquilo ali, gente. Salva. Entendeu? Salva na hora do aperreio, ela salva. Você ia passar uma semana trabalhando aquilo, mexendo. Fazendo um layout, É. mudando imagem, buscando banco de imagem. Imagina, então quando você tem um conteúdo elaborado, você tem conteúdo, porque isso é legal, assim. Sim. Gente, a IA, ela não pode ser, sabe, o mestre. Ela não é o mestre é você. Boa. Então, quando você tem o conteúdo, ela vai só organizar para ti, ela vai estruturar para ti, ela vai acelerar aquilo que tu ia perder muito tempo montando. Tem uma amiga minha, a Silvana, ela trabalha, né, com IA e ela tem vários assistentes. Daí ela chama ele meus escravos. Não descansa, a hora que chamar, resolve. Meus escravos. E, Socorro, uma última pergunta antes da gente ir para as rapidinhas da gente, que a gente sempre faz aqui, tomada de decisão. Né? A gente tem... A IA, ela é ao mesmo tempo um facilitador e um risco. Né? Porque eu vejo algumas lideranças terceirizando essa tomada de decisão e, ao mesmo tempo, ela pode ajudar. Né? Como é que essa IA ela pode auxiliar um líder dentro do processo de tomada de decisão? Como é que eu usaria a IA de forma correta para tomar uma decisão importante dentro de um negócio hoje? Como é que que erro que você vê as pessoas cometendo e como é que você acha que seria a melhor forma? Lucas, a decisão é sua. Nunca da IA. E aí onde a gente diferencia onde a IA vai ajudar e onde ela pode atrapalhar. A decisão é do humano. Ela vai só te trazer dados para enriquecer a tua análise e a partir dali você fazer o cruzamento e fazer a análise necessária para você ter mais segurança no processo de tomada de decisão. Se eu delego isso para a IA, eu tiro de mim o protagonismo e digo mais, esse profissional ele não está entendendo o valor dele. Ele está exatamente fazendo aquilo que as pessoas temem. Ele está dando lugar para que ela faça e ela vai fazer errado. Ela vai fazer errado nesse sentido. Tá? Porque ela precisa ser validada. Então ela vai fazer ali para ti uma análise para que você valide e muitas vezes a gente vai encontrar furos importantes. Sim. Né? Que ela não tem condições de perceber. Então, a decisão sempre será do humano. Ela vai te dar subsídios, ela pode te dar alternativas, fazendo inclusive uma análise de riscos, custos e benefícios, mas a decisão tem que ser nossa e eu não posso abrir mão disso. Isso é o poder que eu tenho como humano de estar à frente e a responsabilidade que tem sobre aquilo que eu estou tomando de conta. Né? Quando você foi contratado, você não foi contratado para ter um IA para fazer por você. Você foi contratado para ter ferramentas que te auxiliassem a fazer. Né? Então, esse é um grande equívoco. E se alguém está fazendo isso, volta. Volta. Resgate você, resgate a sua confiança. Entenda, aquilo ali é só um instrumento. É um escravo. Boa. Socorro, vamos lá. A gente falou muito de tecnologia. Deixa eu falar de um artigo retrógrado, ultrapassado, mas necessário, que a gente não abre mão aqui no podcast, que é qual o livro que todo líder ou profissional de RH precisaria ler?
Então, deixa eu dizer que toda pessoa deveria ler. Por favor. Tu me fala de um livro, e é um livro que eu ganhei de um amigo, e como esse livro mexeu assim comigo, Para uma Vida Toda Valer a Pena, certo? Esse livro é da Ana Cláudia Arantes, ela é uma médica, né? Ela trabalha com cuidados paliativos, e ela está com as pessoas num dos momentos mais delicados, de maior sabedoria que um ser humano tem, que é quando ele está fechando o ciclo de vida dele. E Ana Cláudia Arantes, ela nos chama a atenção de que o que você deve fazer para a sua vida valer a pena, mas é a vida toda. Para que você chegar aos 80 anos, você não tenha arrependimento daquilo que você não fez. E tem um outro livro que eu gosto muito. Você pediu um, mas vou dar 2. Realmente vai puxando, né? Mas esse livro é do Robert Sherwin, é um psicólogo americano, e esse livro foi escrito para leigos, não foi para profissionais. E é Se ao Menos. Esse livro fala sobre tomada de decisão e sobre arrependimento, né? Então, é daqueles livros que quem gosta de ler, de uma sentada lê, se você tiver num sábado. Porque ele é um livro gostoso, envolvente. Se ao menos. Se ao menos. É um livro agora lançado em 2023, né? Salvo não me engano. Tá. Tive o privilégio de ler esse livro antes do lançamento, porque eu tenho um colega, um supervisor da área clínica, que fez, né, a tradução para o português. E é um livro muito lindo, que ele vai mostrando como essa emoção do arrependimento é grandiosa, como nós temos medo, mas ele traz o arrependimento como essa capacidade de recomeçar. Então, ele chama o arrependimento da emoção das oportunidades. É a oportunidade de olhar para trás assim, ei, eu não dei legal, não fiz certo, eu vou mudar, né? Então, diria esses 2. Muito bom. Marcília, última pergunta. Última pergunta. Conselho para os profissionais de gestão de pessoas para o futuro. Se eu pudesse escrever para mim, né? E eu penso muito sobre isso, cartas que eu faço para mim, né? E se eu estivesse começando agora, né, Marcília, eu olharia mais para mim também. O profissional de RH é aquele profissional com olhar extremo de cuidado para o outro. É um profissional que a gente chama com autossacrifício gigante. É um profissional que está sempre ali nos bastidores, torcendo que o outro brilhe. Sim. E muitas vezes ele esquece de ter esse cuidado, de querer também estar lá brilhando. É aquela pessoa que diz assim, não, deixa para lá, não, vai lá, o teu lugar é lá também, sabe? Assumir o protagonismo, que sem os profissionais de RH, as organizações, elas ficam estanques, elas podem ficar mecânicas, né? Elas podem travar em coisas muito pequenas. Então, se valorize, né? Entendam o porquê que você está ali, para que você está ali, a diferença que você faz. Quando eu sou chamada para alguma reunião lá, que tem um profissional assim, que está apresentando alguma dificuldade, e eu quero entender a importância dele, eu pergunto assim, me diz uma coisa, se ele saísse hoje, qual é a falta que ele faria? Uma empresa sem recursos humanos, sem um profissional de gestão de pessoas, qual é a falta que ele faria? Eu posso dizer, é muita falta. Porque você iniciou o podcast dizendo assim, Lucas, o que são as empresas sem as pessoas? São prédios, são tijolos, fantasmas. O que dá vida, o que dá nome, o que move, o que gera crescimento, são os talentos integrados, são as pessoas que estão ali. E quem está preparado para estar ali, orquestrando, orientando, mentoreando, desenvolvendo isso, é o profissional da área de gestão de pessoas. E, Socorro, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no podcast. Foi uma honra. Marcília, valeu a pena? Maravilhosa, Socorro, como sempre. A Marcília é suspeita, né? Que a Marcília já conhece o trabalho da Socorro, são amigas. Mas a gente tem uma lembrança para você, especial lindo, gente. do Aicim. Pode abrir muito a caneca, lindo. Tá certo?
Ah, gente, personalizada, que luxo. Gente, isso é quem entende de gente. Né? Esse tipo de cuidado não tem preço. Né? Que lindo. Aqui é o fonezinho que você está tendo seu primeiro contato com o Aí Sim Podcast e agora já tem o seu fone para você poder... Meu Deus, que fofo! Para você poder acompanhar. E tem presente da SomaPay, nossa patrocinadora que está com a gente. Tem um kitzinho também deles, tá certo? Olha aí, a SomaPay, parceira nossa lá da Foz, Dayana aqui, que prazer receber aqui, que lindo, caneca, olha aqui a caneca aqui, ó. Aí, para tomar o cafezinho aí, e assistir o podcast depois. Show, gente, eu que agradeço, obrigada pelo carinho, pelo papo, né? Já abro aqui as portas das Foz para a gente tomar um café lá, viu, Lucas? Vai ser um prazer. Acho que é tão bom quando a gente se conecta com pessoas assim, né? Tanta gente maravilhosa que tem tanto talento, né? Que a gente possa unir forças e aí ajudar aí nessa transformação aí. Amém. Show. E aí, Marcília, valeu a pena? Valeu demais, Socorro. Foi um prazer passar esse pedaço de tarde, né, aqui com você. Pessoal, não percam, porque tá imperdível. Galerinha, estamos aqui direto da casa da Marcília, onde funciona a MC Meão. Ela tem sala de treinamento, tem tudo aqui. E tem esse espaço que é esse jardim incrível. Vocês devem ter ouvido latido, trânsito, milhões de coisas. Não tem problema não, porque aqui é assim mesmo e a temporada vai ser toda desse jeito. Nesse clima, nesse ambiente descontraído, né? Porque a gente está falando de gente. E gente é assim, é de verdade, tá bom? Fica com a gente toda sexta-feira, nesse mês de outubro, tem um episódio novo para vocês. Esse é o Aí Sim, Gente e Gestão. Não sai daí. Esse episódio teve o patrocínio da SomaPay, da Fortes Tecnologia, o apoio da MC Meão e o patrocínio também da 2P Treinamentos. Então, temporada tá só no início, ainda tem muito mais coisa para acontecer por aí. Fica com a gente, vamos para cima. Aí Sim Podcast.